Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Também esteja com vocês que estão em casa, nos vendo nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos, amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 até o 14, amém? Lucas 18, do 9 até o 14. Um texto bastante conhecido da palavra. Eu creio que muitos aqui, talvez a maioria, já ouviu sobre ele. Mas eu quero usá-lo nesta noite para ilustrar um pouquinho sobre o que eu quero falar com você. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, fala conosco nesta noite. Meu Deus, eu sou tão grato, Pai, pela Tua presença neste lugar. Meu Deus, é notória a Tua presença, ela é palpável aqui. Eu sei que o Senhor está trabalhando de uma maneira sobrenatural neste lugar. E eu te louvo por isso, Pai, por essa graça, por essa misericórdia, por esse ambiente tão maravilhoso do Teu amor que está aqui. Mas eu peço nesse momento que o Senhor possa tratar aos nossos corações, Pai. Meu Deus, falando conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que os nossos corações estejam abertos para essa semente que vai ser semeada hoje. E que essa semente, ao cair em nosso coração, ela possa produzir muitos frutos e nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona neste tempo, Senhor. Meu Deus, eu me entrego nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que me use do Teu jeito e da Tua maneira. Eu reconheço o quanto sou limitado e sei que não posso fazer nada sem o Senhor. Por isso, nesta noite, eu recorro e clamo ao Senhor, para que o Senhor me ajude em todo o tempo neste lugar. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Assim nós oramos, nós também Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, podem se assentar, amém, queridos? Irmãos, nós, como foi dito, na quarta-feira agora, nós estamos entrando num novo tema, num novo mês, falando sobre um novo tema. E o tema deste mês é viver de aparências. Viver de aparências, amém? E o objetivo nesse mês, ao longo desse mês, com cada uma das ministrações, com cada uma das palavras que serão ministradas aqui, a ideia é levar cada um de nós a deixarmos de viver de aparências. Deixarmos de viver uma vida de aparência. Então que você possa verdadeiramente abrir o seu coração, que você possa verdadeiramente se abrir, clamar e dizer: Deus, fala comigo ao longo desse mês, mas fala de verdade, me confronta, porque eu não quero mais viver de maneira nenhuma de aparência. Eu quero ser uma pessoa real, eu quero ter uma vida real, normal como qualquer um outro, e não mais viver de aparência. Infelizmente, meu irmão, é uma dificuldade que nós temos, e é uma luta que nós vamos enfrentar constantemente, amém?
E hoje, né, como sempre nós tratamos de tema, né, o tema de hoje é o mesmo, viver de aparências, amém? Viver de aparências. Querido, quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler agora, é um texto um tanto quanto conhecido, né? Mas eu vejo que esse texto, ele traz um contraste que existe dentro das igrejas. Não é dentro dessa igreja, mas dentro das igrejas. Há um contraste muito grande dentro das igrejas, que nós precisamos observar, entender e trabalhar isso nas nossas vidas. Eu vejo dois comportamentos aqui dentro desse texto. O primeiro comportamento, né, é o comportamento de um religioso, de um fariseu, que está lá que está mencionado lá em Lucas, né? Lucas 18, 11 e 12. Esse é um tipo de comportamento que existe dentro da igreja. E ele não é um comportamento, não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? O comportamento religioso, que é esse tipo aqui. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, né? Olha o desdém da oração desse cara. Como não sou com esses outros homens, né? Eu sou melhor do que todos eles, né? Eu sou muito melhor do que eles, né? Deus, olha, eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano que está aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Esse é um pecador, né? Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Esse miserável aqui, ó, que está aqui, ó, tem coragem nem de levantar a cabeça. Isso aqui, ó, é desse tipo aqui, ó. Esse é um comportamento muito comum dentro da igreja. E você pode estar olhando para mim e dizendo assim: meu Deus, pastor, você está falando sério? Oh, não queria estar falando sério, mas estou. E no entanto que eu estou aqui pregando para que você, se vive hoje nesse lugar de erro, saia daí imediatamente. E se você ainda não está, não caia nesse lugar, fuja desse lugar, corra para longe desse lugar, porque acredite você ou não, com o passar dos anos dentro de uma igreja, a tendência é que você vire esse tipo de pessoa. Quanto mais anos de conversão nós temos, mais nós tendenciamos a nos tornar religiosos, fariseus, amém? Então esse é um comportamento, olha lá: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso é um homem perfeito, né? Isso aqui, irmãos, olha, quando eu leio isso eu digo: Jesus, eu acho que não vai ter jeito para mim mesmo, viu? Já vou fazer as minhas malas e esperar o expresso para baixo, porque para cima não vai rolar, né? Porque dá uma olhada nisso aqui, isso é maravilhoso, né? Olha o outro comportamento, é um comportamento do pecador, né? Que ainda está sendo mencionado lá no versículo 13, né? De Lucas 18, olha o que ele está dizendo: mas o publicano ou o pecador ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Queridos, ouça bem o que eu vou dizer para você. Quantos conseguem enfrentar esse tipo de embate como esse pecador enfrentou? Quantos conseguem? Querido, o maior desafio de um pecador não é Cristo. O maior desafio de um pecador são os religiosos. O maior desafio de um pecador entrar por aquela porta da igreja não é Cristo. O maior desafio dele são as aparências. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Esse é o nosso grande desafio. As aparências. Irmãos, igreja, e eu não estou aqui criticando ninguém, não é o nosso intuito, não é o meu objetivo, mas infelizmente a igreja se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Igreja virou lugar de desfile de moda, igreja virou lugar de se apresentar, virou lugar de se promover, virou umas coisas, irmãos, que perdeu a essência da igreja, sabe? Queridos, quando nós começamos a comunidade cristã Primeira Aliança,
Eu sei que isso é desafiador para nós, e eu sei que esse tipo de pensamento não vai acontecer e nem vai voltar. Mas acredite você ou não, num dia de friozinho, você ia encontrar lá os irmãozinhos cultuando a Deus com uma cobertinha enroscada no pescoço aqui, ó, e até nas orelhinhas, só ficava com os olhinhos de fora adorando a Deus, na igreja. Na igreja. Por quê? Porque, meu irmão, é a casa do teu pai, e na casa do teu pai você tem que ter liberdade, mas qual que é o problema? O desfile de moda. Aí como que eu chego na igreja com a cobertinha, porque está frio? O que vão falar de mim? Como é que eu chego na igreja de chinelo de dedo? O que vão falar de mim? Como é que eu chego na igreja com uma camisa rasgada? O que vão falar de mim? Como é que eu chego na igreja com a mesma roupa que eu vim na semana passada? Porque eu não tenho roupa para colocar toda semana. Eu não tenho dinheiro para comprar uma camisa toda semana. Então eu tenho que vir com a mesma camisa em todo culto. O que vão pensar de mim? O maior desafio de um pecador, ouça o que eu estou te dizendo, não tem a ver com Cristo, tem a ver com a aparência, ou com as aparências da igreja. O irmãozinho vai cantar como? Ele não tem coragem nem de cantar, porque é tanta habilidade vocal que ele não tem. Ele olha e fala: meu Deus, como é que eu vou cantar no meio? Isso é tudo cantor, meu Deus, né? Ele vai cantar como? E é tanta oração, e é tanto poder, e é tanto testemunho, e é tanto desequilíbrio, e é tanto exagero, que o cara olha e fala: rapaz, é melhor eu voltar para o mundo mesmo, e continuar vivendo a minha vida desgraçada de pecador, e continuar vivendo isso, querido. Agora, a minha pergunta é: será que isso é de verdade mesmo? Será que isso é real mesmo? Será que todo esse poder existe mesmo? Será que toda essa situação ela acontece mesmo? Ou é só uma aparência? Ou é só uma roupagem que é colocada aí, né? Eu falei muito sobre isso já. Nós servimos por tempos no ministério, e nós dávamos aula numa escola de formação para líderes, né, no ministério. E nessas aulas eu tratava muito sobre isso, e eu dizia muito, eu pegava muito no pé dos irmãos sobre isso. Eu dizia: irmãos, tomem cuidado com esses testemunhos, tomem cuidado com essas coisas, porque infelizmente, irmãos, nós temos uma mania de engrandecer determinadas coisas, e isso faz com que determinadas pessoas ouçam aquilo, e não porque a ideia de você engrandecer é que as pessoas olhem para você e falem: uau, eu quero ser igual a ele, meu Deus. Mas tem gente que está ali olhando e ouvindo e dizendo assim: cara, você é maluco, o que esse cara está vivendo, eu nunca vou viver na minha vida, eu já estou desistindo de Cristo aqui agora, né? Sabe, queridos, o que eu estou querendo dizer? Ai, Deus desceu no meu quarto e sentou do meu lado. Quantos aqui Deus desceu no quarto e sentou do seu lado? Levanta a mão aí, vai. Lembra que igreja não é lugar de mentir, crente não mente. Levanta a mão aí, quantos já viu Deus descer, sentar do seu lado no quarto e conversar com você, tete a tete, pau a pau? E aí, filhão, tudo bem? Sou Deus. Mas tem umas pessoas que eu acho que acontece com elas. Aliás, tem alguns testemunhos que eu vou te ser sincero, irmãos, eu fico indignado. Às vezes eu entro no quarto e eu tenho uma conversa com Deus. Eu falo: Deus, se o Senhor fala assim com esses irmãos aí, o Senhor também tem que falar comigo, porque não é possível. Como o Senhor fala com esses irmãos desse jeito e não fala comigo? Eu também sou filho, então o Senhor tem filho preferido? Qual que é a sua, Deus? É mais ou menos essa conversa que eu tenho com Deus. Qual que é a sua, Deus? O Senhor conversa com uns aí de uma forma sobrenatural, mas comigo o Senhor não fala desse jeito? O que é? O Senhor tem filho preferido então? Na verdade, querido, isso tudo é aparência. Nós não entendemos isso, e tem pessoas que estão do lado ouvindo tudo isso e dizendo: cara, eu sou um miserável, Deus nem sequer sabe que eu existo. Você acha que eu vou ter uma experiência com Deus? Aonde que Deus falou comigo? Deus fala com o homem, como é que Deus vai falar comigo? É sério, irmãos, e nós precisamos rever esse tipo de conceito, porque eu volto e repito, são contrastes que existem dentro da igreja. Quando uma pessoa chega por aquela porta toda destruída, o que ela precisa é entender que ela vai ter acesso a Deus. Ela precisa entender que Deus está extremamente disponível a ela, e não que ela precisa passar por um processo de 200 coisas para poder se aproximar de Deus. Ela ser um santo para chegar perto de Deus, não, até porque ele disse que ele veio para os pecadores e não para os santos.
Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Então esse mês aqui eu vou cutucar, amém? Amém? Glória a Deus. A pergunta é: o que é viver de aparências? O que é viver de aparências? Viver de aparências é tentar transparecer mais do que eu sou. Uma das características de viver de aparência é tentar transparecer mais do que eu sou. Quando você quer ser mais do que você é, você está vivendo de aparência. Amém? O que é tentar, ou o que é viver de aparência? Viver de aparência é tentar mostrar, ter mais do que eu realmente tenho. Isso é aparência. Isso aqui tem um ditado que diz: é o famoso colocar no teu pé o sapato que não cabe no teu pé. Você já ouviu isso? Está colocando o sapato que não cabe no pé. Tem muita gente que está andando com o sapato que não cabe no pé. Por quê? Porque quer mostrar que tem mais do que tem, e não tem. Entendeu, irmão? Tem umas coisas que eu e você precisamos entender na nossa vida. O crente não anda com o pecador, não é verdade? O crente não anda com o pecador. Mas também nós precisamos entender com quem nós estamos andando. Ó, o pobre andando com o rico vai dar o quê? Diga assim: vai dar ruim. Vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. O cara fala para você: vamos jantar? Vamos jantar. Aleluia. Aí você vai. Glória a Deus, né? Você está acostumado ali, 50 contos, 60 contos é janta de rico para nós, né? Para mim, para hoje, 50 reais, 60 reais, né? Nós já estamos ali, né? Aí você vai jantar, o cara fala: não, pode vir, coisa e tal, tal. Aí você não janta. Você come orando em línguas, né? Falando assim: Senhor, que essa conta, meu Deus, Pai, ai meu Deus, meu Pai eterno. E você ri, mas você chora, entendeu? E pensando: vai chegar a hora que o cara vai vir. Aí o cara vem com a notinha. E aí, tudo bem? A conta. Você fala: Deus, Deus, meu Pai. Aí às vezes você dá uma olhada para a mulher disfarçando, a mulher olha para você disfarçando. Vamos passar o cartão, vamos passar o cartão. Isso, passa o cartão. Aí passa o cartão, sai de lá feliz porque pagou a conta. Mas a conta vem depois, né? Irmãos, nós precisamos entender, e eu não estou aqui dizendo que nós não devemos andar com quem tem posição aquisitiva maior do que a nossa. O que eu estou dizendo é: nós precisamos entender qual sapato cabe no nosso pé, querido. Porque se você não entender qual sapato cabe no seu pé, você corre o risco sério de arrebentar com a sua vida. Amém? Existem lugares que dá para você ir, e existem lugares que não dá, não convém, não cabe. Amém? Viver de aparência também significa tentar mostrar alguém que eu não sou. Isso acontece muito também. Mostrar alguém que eu não sou. Eu preciso de alguma forma me mostrar como alguém que eu não sou. Eu preciso convencer. Eu preciso de alguma maneira ser alguém que eu não sou. Agora a pergunta é: para que tudo isso? A pergunta é essa: para quê? Para que eu tenho que tentar transparecer mais do que eu sou? Para que eu tenho que mostrar que eu tenho mais do que eu não tenho? Por que eu tenho que tentar mostrar alguém que eu não sou? Primeiro, para que eu tenha aceitação das pessoas, para que eu seja aceito por pessoas. Segundo, para obter elogios e aplausos dos homens. Terceiro, para obter o famoso reconhecimento humano. É por isso, querido, que a maioria das pessoas vivem de aparência. Elas se escondem por trás de máscaras. Sabe, é exatamente por isso que todos nós, por essas coisas que eu acabei de falar aqui agora, que todos nós somos tentados o tempo todo a esconder e a ocultar quem de fato nós somos. Amém? Sabe, querido,
é a mesma coisa. Olha, eu vou dar um exemplo para você aqui, e eu também não quero criticar lugar nenhum. Não quero criticar, cada um tem o seu jeito e a sua forma de ser. Eu também falei há muito tempo atrás sobre isso aqui. Eu e a Rose, uma vez, eu tinha um amigo da faculdade, e ele perdeu a mãe dele, e ele começou a ir numa igreja, e ele falou para mim assim: Rogério, eu sei que você é convertido, que você é cristão, cara, e eu estou indo numa igreja, e eu queria convidar você para ir nessa igreja, e assim, para que você pudesse ver se essa igreja realmente é uma igreja boa, uma igreja séria ou não, e tal, e assim, assado. Eu falei para ele: tá bom, cara, veja lá um dia, lá nós vamos com você. E nós fomos nessa igreja, né? E nessa época eu estava ali, mais letra ainda do que espírito, né? Mais letra do que espírito, né? Eu era um presbiteriano, né? Batista, muito letra, né? E ainda não tinha tido uma vivência no espírito assim tão profunda. E aí nós fomos nesse culto, né? Irmãos, a hora que nós chegamos lá, e eu, quando vou fazer uma visita assim, a cadeira minha é a última cadeira, mas lá naquele dia o homem já falou assim: não, aqui ó, reservamos para vocês aqui, ó. Aqui, ó, não era nem na frente, era do lado assim, ó, né? Aí eu falei para Rose: vamos ter que sentar lá, né? Eu: não, irmão, vou ficar aqui mesmo. Não, aqui, é para vocês, aqui, ó, aqui, né? E começou o culto e aquela coisa toda, e meu Deus, mas a hora, e aí eu ali, né, e o pastor falando, e aquela coisa, e eu falando: Senhor, né, que hora que vai acabar para eu ir embora, meu Pai eterno, em nome de Jesus, né, eu orando ali, e a hora que eu me levantei e eu fui saindo, né, eu estava saindo já pela porta, sabe quando você está saindo pela tangente, igual um sai ali na porta de vidro, o pastorzão já logo deu 2 pulos, aleluia, oh, mistério, está saindo lá na porta, com você mesmo que Deus está falando, aleluia, mais ou menos assim, eita Deus, ai, Deus está mandando dizer que o irmão vai assinar um papel aí, aleluia, e não sei o que, pá, e eu não, volto e repito, não estou menosprezando nada disso, até hoje eu não assinei o papel, não chegou ainda, não sei se desviou, não sei se teve uma guerra no mundo espiritual, não sei o que aconteceu, mas até agora não sei se o anjo está batalhando lá ainda, igual o Daniel, mas o papel não chegou. Mas o que eu quero dizer para você com isso? A impressão que eu tinha é que aquele pastor, ele tinha que fazer aquilo, talvez para ele demonstrar que ele era espiritual. Meu irmão, você não tem que fazer nada, você não tem que falar nada, se você não tem o que falar e o que fazer, fique quieto e calado. Você não precisa nada, Deus faz sozinho, meu irmão. Se Deus quiser mudar a vida de alguém, se Deus quiser convencer alguém, Ele faz isso sozinho, através de uma planta. Mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais eu vejo isso acontecendo, e chega a ser contraditório, porque se você não dá uma profetada, você não é de Deus, ou não deu uma profetada aí, esse não é de Deus. Quem te falou isso, meu irmão? Da onde você tirou isso? E infelizmente nós vivemos dentro de um contexto terrível como esse. Eu não gosto de falar sobre isso, porque isso entristece o meu coração, porque eu sou colocado no meio desse balaio, como um monte de outros, e eu não faço parte disso. Mas quando você fala pastor, as pessoas já automaticamente já rotulam, e é trabalhoso você mostrar que você não faz parte daquele clubinho do entendeu? Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa: você não precisa de nada disso. Pare. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio de Deus, só o fato dele se aproximar e de encostar em alguém, ele já enche aquela pessoa de Deus, ele já liberta aquela pessoa. Não precisa de muito não, meu irmão. Só um abraço de alguém cheio de Deus, eu quero ver se fica um demônio na pessoa. A questão é que a ausência de Deus faz com que o homem improvise. E esse improvisar é que está me assustando cada vez mais, porque não passa de aparência.
Volte, acredite no que eu estou dizendo para você. Olha que interessante, eu separei um outro exemplo aqui, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 13. Quando chegaram, olha que interessante, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele, marca esse mas ele ali, tá aí o mas ele nessa tradução, Sara? Tá aí? Não tá? Tá. Esse contexto aqui ele é muito interessante, por quê? Porque Deus manda o profeta Samuel ungir um rei para Israel. E Samuel ele sai e vai até a casa de Jessé. E ao chegar na casa de Jessé, a primeira coisa que ele vê já é eu imagino que ele vê um 3x4 de pé ali, monstro. E ele fala: é esse. Deus já fala: sai daí, Samuel, isso aí não serve. Aí eu imagino exatamente isso. Bom, esse guarda-roupa não deu 3x4, então pega o guarda-roupa 2x8, traz o Abinadab, guarda-roupa 2x8, pois o Abinadab também não serve. Então agora pega o outro, pega esqueci o nome dele, Samá, pega o Samá, agora pega o guarda-roupa 2x5, põe do lado, também não serve. Aí ele vira e pergunta para Jessé: os seus filhos todos estão aqui? Aí Jessé, olha a resposta do pai: tem o que está lá no pasto, mas, sabe o que significa essa palavra mas ele? Mas esse aqui, ô Samuel, é pequenininho, Samuel, mas esse aqui é improvável, Samuel, mas esse aqui não tem capacidade nenhuma, Samuel, esse aí, Samuel, esquece. Eu te apresentei um arsenal de homem aqui para a batalha. Eu te apresentei uns caras aqui, monstro. E você está falando para mim, esse aí sem chance. E aí o que acontece? Samuel fala: não, chama. Ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você: não julgue o livro pela capa. Não julgue as pessoas pela aparência delas. Não julgue. Escute o que eu estou dizendo. Nós fomos formatados, doutrinados, para olharmos para a aparência. O mundo em que eu e você vivemos, ele nos instrui, nos ensina a olharmos para a aparência. Mas nós não vivemos nesse mundo. Nós não somos desse mundo. E nós precisamos entender isso, querido. O tempo todo, eu e você, nós seremos levados, conduzidos a olhar para a aparência. Agora, eu queria combinar uma coisa aqui, antes de ler o que eu vou ler aqui. Vamos combinar uma paradinha aqui, antes de eu ler o que eu vou ler. Eu vou ler um versículo bíblico aqui, e na hora que eu for ler esse versículo bíblico, você vai dar uns glória a Deus aí. Entendeu? Enquanto eu for lendo ele, você vai dando glória a Deus. Faz um glória a Deus aí. Glória a Deus.
Isso, mais forte, dá um glória aí. Dá esse gritinho aí, William, dá esse gritinho aí. Isso, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Então presta atenção, hein? Nós treinamos. A hora que eu ler esse versículo, você vai dar um glória a Deus. Você não vai ficar olhando para mim como se eu estivesse falando qualquer coisa. Nossa, o pastor deu uma notícia de morte. Não, glória a Deus. Amém? Queridos, a escola que eu e você vivemos hoje, a igreja em que eu e você andamos hoje, o Deus no qual nós servimos hoje, Ele nos ensina algo completamente diferente. O mundo, ele nos ensina a olhar para as aparências, mas Deus não nos ensina isso. Projeta para nós 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, está lá? Isso, olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Você é coisa louca, então dá glória aí. Eu queria que fosse mais louco, mas não deu ainda. Vai chegar, calma. Para envergonhar os sábios, Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Você tem noção do que eu estou falando para você? Sabe, a única coisa que Deus não olha para mim e para você é para a nossa aparência, meu irmão. Quanto mais torto você é, mais Deus te quer. Acorda! Acredite no que eu estou te dizendo. Quanto mais pecado você carregou, quanto mais luta você trouxe aqui para dentro, é isso que chama a atenção de Deus. Não é você entrando, portando o seu terno e as suas lindas palavras, não! E eu não estou dizendo que isso esteja errado também. Mas, meu irmão, é por isso que nós estamos vivendo nesse mundo, aonde a igreja está dizendo o tempo todo que nós temos que ser doutrinados dentro de aparência. É por isso que o pecador tem tanta dificuldade de entrar por aquela porta, porque ele se autocondena, ele se autojulga, por olhar para tantos santos e santas. Meu Deus, aqui só tem santo, e eu sou uma desgraça, eu sou um miserável. Mas a hora que você estiver perto de alguém e falar assim para ele: você é louco? Então é você, meu irmão. Você é nada, é você, cara. Você não entendeu ainda? Mas rapaz do céu, você não está entendendo, cara. Dá uma olhada para mim. Não sei que não está entendendo. Você é perfeito para o que Deus quer. E por que Deus quer isso? Por que Deus quer trabalhar dessa forma? Olha o versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O que tem a ver, meu irmão? Para que você não pense que é você, para que você não ache que é você. Tudo é por Ele, para Ele, e vem dEle todas as coisas. Irmão, acredite no que eu estou dizendo. Ouça nessa noite. Se você é coisa louca, se você é nada, se você se enquadra dentro dessas características que eu acabei de falar aqui para você, me escute aqui, não olhe para o ar, deixa o ar vazar, não esquenta a cabeça não. Se ele encher de água ali, eu nado na poça ainda. Amém? Irmão, você não me viu louco ainda não. Você vai ter essa oportunidade, mas ainda não cheguei nesse nível de doideira não. Pode ser que na semana que vem a gente se encontre aí nessa pegada, mas vamos deixar para a semana que vem, amém? Mas veja, querido, se você se acha ninguém, se você se acha nada, se você se acha incapaz, se você se acha pequeno demais, fraco demais, escute, você é um sério candidato para Deus usar a sua vida. Um sério candidato para Deus usar a sua vida. Se você se olha e se enxerga como um improvável, acredite, você é
um grande candidato para Deus usar a sua vida. Amém, querido? Amém? Quando eu olho para mim, eu digo: Deus, eu sou coisa louca. Quando eu olho para mim, eu digo: Deus, isso aqui é tudo improvável, Deus. Meu Pai, não faz sentido nenhum para mim, Deus. Mas quando eu estava escrevendo essa palavra hoje, eu dizia: ah, Senhor, ai meu Pai, o Senhor é demais mesmo. Ai Deus, o Senhor é lindo mesmo, o Senhor é perfeito. O que eu quero com tudo isso? Que você, meu irmão, entenda e responda para você mesmo essas perguntas que eu vou fazer aqui agora. Primeira delas: para que sofrer tanto para ser alguém que você não é? Para que sofrer tanto para tentar ser quem você não é? Responda para mim. Para que tanta luta? Para que tanto sofrimento para você ser quem você não é? Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Outra pergunta: para que sofrer tanto para viver uma vida que não é a sua? Para quê? Para que sofrer tanto para viver uma vida que não é a sua? Você está me entendendo, querido? Por quê? Tantas pessoas com tantos dons, com tantas habilidades, são tão preciosos. Quando eu olho para o corpo de Cristo, para as pessoas da igreja, meu Deus, cada uma delas é tão preciosa, cada uma delas traz tanta coisa boa, e a impressão que eu tenho é que não se valorizam, porque não querem essa vida que tem, mas talvez querem viver a vida que o outro tem. Não pare. Para que sofrer? Pessoas, escute aqui, ó. Pessoas que não conseguem dormir à noite, com tantas dívidas, para tentar sustentar uma condição de vida que não cabe, não dá. E nós precisamos realmente rever isso. Quantas coisas, quantas aparências, o pecado oculto, o pecado escondido. Mas quando está na presença dos outros, ora em línguas e profetiza e faz isso e faz aquilo. Mas meu irmão, tudo isso é você falando de você para você mesmo, porque isso não traz edificação para ninguém, nem para você mesmo, nem para você mesmo. Então a pergunta é: para quê? Para que viver uma vida de mentira? Para quê? Para quê? Por quê? Por que ficar ocultando? Por quê, meu irmão? Todas as vezes a minha pergunta, e você vai entender, a minha pergunta e a da Rose, ela é a mesma. Quando um casal ele entra no nosso gabinete, a nossa pergunta é: por que é que vocês esperaram chegar aqui para vir aqui hoje? Quanto tempo faz que está isso acontecendo? Mas vocês deixaram o leite derramar para chegar aqui hoje. Se vocês tivessem vindo 6 meses antes, tudo isso poderia ter sido evitado. Para quê, meu irmão? Eu não sei, talvez você esteja me ouvindo nessa noite. Pessoal do som já pode se organizando aí, que estou no fim aqui. Sabe, talvez você nessa noite esteja aqui vivendo uma vida com situações, pecados, mentiras, coisas ocultas. Talvez pessoas olhem para você e digam: ah, meu Deus, fulano, rapaz, esse é uma bênção, essa é uma bênção, meu Deus, que pessoa maravilhosa, aquilo é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Mas está ali, ó, olha a máscara ali, ó, é uma máscara. Quando todo mundo vai embora, o acusador vem aqui, ó, e fala: você é um fraude, você é uma fraude, você mente o tempo todo.
e nós não temos coragem de procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e abrirmos a nossa vida, abrirmos os nossos problemas, porque a nossa imagem, ela pode ser danificada. Sabe, querido, mais vale entrar no céu com a sua imagem danificada, do que ir para o inferno com ela intacta. A decisão é sua, a escolha é sua. Infelizmente, o que salva não é a aparência, é o nosso coração. É o nosso coração. E eu quero encerrar com o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Renatão, pode vir, cara, pode posicionar o microfone aqui. Hã? Amém. Augustão, peraí, deixa eu tirar aqui para você. Hein? Segundo da Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Augustão, viu? Se você quiser. Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Querido, olha que interessante esse versículo. Ele diz assim: a primeira condição, se humilhar. A primeira condição, se você quiser obter o favor de Deus na sua vida, a transformação de Deus na sua vida, é a humilhação, a auto-humilhação. Você precisa se humilhar. O caminho de um cristão para ter transformação na sua vida, a intervenção de Deus, é se humilhar. E o segundo, ou a segunda condição, é se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, nos arrepender. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele tem que vir acompanhado de mudança na minha vida. Amém? Quando eu me arrependo de algo que eu faço, automaticamente aquilo não faz mais parte da minha vida, ou pelo menos deveria ser assim. Eu roubava, eu me arrependi disso, então isso não faz parte da minha vida mais, isso está eliminado da minha vida. Eu mudo o caminho, eu saio de perto das pessoas, do convívio, do ambiente, de tudo, aquilo que possa vir me contaminar. Mas para isso aqui, tem que haver uma exposição da nossa parte. Se não houver uma exposição da nossa parte, não funciona. E esse é o meu grande e o seu grande desafio. Num mundo, numa geração, onde nós somos bombardeados o tempo todo, a vivermos pela aparência. Amém? A vivermos pela aparência. Em todas as áreas, você é empurrado a viver pela aparência. O mundo em que nós vivemos hoje, você é forçado a viver pela aparência. Você hoje, vivendo dentro desse ambiente em que nós vivemos, você é um anormal. Pessoas se escandalizam até de olhar para você e falar para você: mas que mundo é esse que você vive? Que loucura é essa que você vive? E eu repito a você, se você de fato quer viver algo novo em Deus, se você quer de fato sair desse ambiente de aparência, você precisa realmente, de verdade, se humilhar e se afastar e se arrepender dessas coisas. Volto e repito, talvez você esteja me ouvindo aqui hoje
E você tem aí dentro de você pecados. Você tem aí dentro de você práticas, soberba, vaidade, arrogância, presunção, prepotência, um espírito altivo, um olhar altivo. Eu não sei o que tem aí, mas uma coisa eu digo a você: faça como o salmista fez no Salmo 139. E no Salmo 139 ele diz assim, ó: sonda-me, ó Deus. Peça ao Senhor para sondar o teu coração. Peça para que o Senhor possa vasculhar o teu coração. E se houver ali dentro do teu coração algo, que Ele possa retirar pela raiz todo esse mal. Que Ele possa de fato retirar pela raiz todo esse mal. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Como eu disse, ao longo desse mês, muitas coisas serão ditas. Essa é uma introdução do que nós vamos falar ao longo desse mês. Tire dos teus ombros o peso de tentar ser aquilo que você não é. Tire dos teus ombros o peso de tentar agradar a todos, porque você não vai conseguir. Tire dos teus ombros o peso de tentar transparecer aquilo que você não é, porque você vai se cansar, você vai se fadigar de tudo isso. Seja quem você é, a sua essência é tudo o que Deus precisa, porque você foi criado à imagem e à semelhança dEle, e se você foi criado assim, é porque Deus quer te usar assim. Não com pecados, não com delitos, com impurezas, não é com isso, mas Deus quer usar a sua essência, querido. Deus quer usar a sua essência, minha irmã, porque a sua essência, meu irmão e irmã, não tem igual, só está em você. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um de nós que estamos aqui, orando primeiramente, para que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale na nossa consciência, Pai, coisas que precisam ser mudadas em nossa vida, que o Senhor fale, Deus, em nossa consciência, Pai, de que nós não devemos nos preocupar com a bendita aparência, mas que nós devemos nos preocupar sim, com a essência que é o coração, Pai, que nós devemos estar preocupados sim, meu Deus, com aquilo que está dentro do nosso peito, porque é isso que chama, que atrai a presença do Senhor. Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus, para que essa igreja tenha coragem, ao longo desse mês, de lançar todas as máscaras fora. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que essa igreja tenha coragem, Deus, de lançar, meu Deus, os títulos, de lançar, meu Deus, tudo aquilo que de alguma forma as esconde por detrás, Pai, e de assumirem o seu papel, de serem verdadeiros mesmo, uns com os outros, Pai. Tudo isso é o que o Senhor espera de nós, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, ao longo desse mês, a vivermos isso, Senhor. Nos ajude, ó Deus, é o que nós te pedimos, e é o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.